Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Oswaldo de Sociologia e hoje a nossa aula é sobre ideologia. Vamos falar sobre ideologia, conjunto, né, do que significa e também aqui esse conjunto da ideologia, falar sobre ideias, pensamentos, doutrinas, visões de mundo e logicamente não podemos deixar de esquecer de falar de Karl Marx, afinal de contas é a parte dele que vamos ter então o estudo da ideologia, para que você, aluno aí do outro lado, entenda um pouco mais a respeito da questão da ideologia. Pois bem, então começando aqui então o conceito de ideologia como falsa consciência. Então, assim, nas ciências sociais, o uso do conceito de ideologia está inicialmente relacionado aos estudos desenvolvidos por Karl Marx, né, com base em um debate travado com outros pensadores durante ou sobre o desenvolvimento, né, da consciência. Marx, em parceria com Engels, desenvolveu ali o conceito de ideologia como ilusão ou falsa ilusão. Então, essa ideologia, para Marx e Engels, é dada como uma ilusão ou falsa consciência em uma série de debates que gerou, né, ou seja, uma série de debates que acabou gerando aí os manuscritos lá por volta de 1846, no que resultou no livro conhecido como A Ideologia Alemã. Então você tem essa aqui, essa questão da ideologia. Então, para nós começarmos a nossa discussão sobre a ideologia, eu vou contar rapidamente aqui um item para vocês entenderem o significado da ideologia, das ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo. Tudo bem? Rapidinho. Olha só, acompanhe comigo. Façamos então uma pequena reflexão. Imaginemos que a nossa escola vem enfrentando, né, uma série de problemas que está prejudicando o desenvolvimento adequado das atividades. Então, diante disso, funcionários, estudantes e responsáveis convocaram uma assembleia para decidir se vão entrar em greve até que os problemas sejam resolvidos. Quais elementos vão orientar as decisões dos membros da escola? E você, vai tomar a sua decisão? Pois bem, assim, na vida social, quando nós enfrentamos um problema, né, a gente busca ou buscamos soluções para ele. No entanto, né, as soluções encontradas não são neutras, ou seja, tem um partido, tem uma tomada de posição. Ou seja, nós não estamos isentos de valores. Todos os indivíduos e grupos sociais acabam possuindo ou possuem, né, interesses diretamente relacionados às ideias. Então, relacionado a essas ideias, que são favoráveis, né, ou seja, construídas, perdão, né, que são apresentadas no processo de interação social. Então, assim, voltando agora ao exemplo que eu iniciei, imaginemos que esta ou na Assembleia teremos então pessoas que são favoráveis à greve e aquelas que são contrárias à paralisação e outras propostas de ação. Então, assim, cada uma dessas atitudes expõe o quê? Um olhar específico sobre o mundo e uma forma de explicação, né, da realidade social. Então, esse conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento e as decisões dos indivíduos e grupos é que compõe o que? A ideologia. Então, é isso que vem a ser a ideologia. Então, assim, nossas ações e percepções do mundo são baseadas em ideologias. Então, é isso que vocês têm que entender nesta aula de hoje, como surgiu, como é entendida a ideologia e como é aplicada pela classe dominante em relação aos trabalhadores de um modo geral. Então aqui temos ideias, né, pensamentos, doutrinas e visões de mundo. Pois bem, pessoal, a ideologia ela é um conceito estudado tanto em filosofia quanto, né, em sociologia, pois é um tema que é recorrente aos vestibulares e provas e hoje é muito importante. Então, assim, a gente tem que ver que a importância no seu dia a dia, e não dá para dizer que é um conceito único do que seja ideologia, mesmo porque o termo ideologia ele possui mais, né, de um sentido, ou seja, ele possui significado. E nós dizemos que ideologia é um conjunto do quê? De ideias, né? Um conjunto de ideias, é um conjunto de pensamentos, de crenças e doutrinas e também de visões determinadas de determinados, né, indivíduos ou de um determinado grupo social ou até mesmo de toda a sociedade. É comum a gente dizer que aquele indivíduo possui uma ideologia, eu tenho a minha ideologia de vida, aquele partido tem essa ideologia
em relação com a política, em relação com a economia. Então, aquela sociedade também possui uma ideologia com relação ao Estado, em relação à religião. Então, é comum, ou comumente, né, pessoal, a gente pode dizer que a ideologia é um conjunto de crenças, é um conjunto de crenças, é um conjunto de valores também. Então, essa ideologia com relação, eu falei, à religião, comumente, né, pessoal, nós dizemos que é um conjunto de crenças de um indivíduo, seja de uma sociedade, de um determinado grupo social. Então, a gente pode recorrer também até à própria etimologia da palavra ideologia. Ideologia, quer dizer, significa que é o estudo que dá ciências das ideias e pensamentos, como a gente vê aqui embaixo, em Karl Marx, ciência, né, ou seja, o estudo das ideias do pensamento, e o Karl Marx está aqui para ajudar a gente a entender este universo quando nós falamos em ideologia. Então, é o estudo das ciências do pensamento, ou seja, é o sentido mais assim recorrente em provas que acontece, acaba caindo. E o mais polêmico é o sentido marxista. É claro que Karl Marx ele não cunhou o termo, mas ele deu o quê? Um novo significado, um novo sentido para esta palavra, ideologia. Então, é um instrumento de dominação de uma classe sobre outra. Então, a ideologia ela serve como dominação de uma classe em relação a outra. Aqui nós temos a classe burguesa e do outro lado você tem a classe operária, aquela que vende a sua força de trabalho, que é a única coisa que ela possui, em troca de um determinado valor salarial. Então, assim, este instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Então, o Karl Marx, aqui embaixo, ele vai dizer que a ideologia é um conjunto de sistemas de crenças falsas, ilusórias, que fazem, né, com que o indivíduo não perceba a sua própria realidade, que faz com que o indivíduo não tome consciência, ou seja, aquela alienação, não o sujeito alienado da sua realidade, ou seja, da sua consciência, da sua verdadeira situação. E segundo Marx, o sistema de crenças dominante em uma sociedade não foi um sistema de crenças que foi construído assim por toda a sociedade, mas é um sistema de crenças imposto por uma classe, pessoal. É isso, foi imposto por uma classe sobre outra, sendo que essa classe que impõe os seus valores, a classe burguesa, a classe dominante, né, é a classe que domina, e a classe que recebe, ou seja, é a classe que vai canalizar, vai internalizar esses valores, são os operários. Então ele internaliza essas crenças com a sua classe, né, dominada. Então assim, a gente tem o exemplo disso, meus caros alunos, tipo o cara que acorda de madrugada, 4 horas da manhã, por exemplo, e ali ele pega ônibus, pega trem, pega metrô, demora 2, 3 horas mesmo, para chegar ao trabalho. Ele passa o dia todo trabalhando e ainda tem que voltar para casa, né, cansado, para ver os filhos, a esposa, né, sem tempo para o lazer, para estudar e muito menos para refletir sobre a condição social, né, dele, daquele indivíduo. Então ele nem percebe que ele é um indivíduo oprimido e que vive num sistema que é injusto, né? Injusto porque trata ele mal, e ele acaba defendendo ainda essa propriedade privada com unhas e dentes, né? Porque mal sabe esse indivíduo alienado que esta ideologia dessa defesa da propriedade privada que ele faz é o fundamento de todo o sistema, né? Que mantém ele nessa vida e que ele tanto odeia pegar ônibus, trem, metrô, trem e ônibus, né? E que o salário que ele ganha no final do mês não é porque o governo quer, não é porque Deus diz, olha, tem que ser assim e assim vai ser, ou porque o sistema é culpa da crise econômica, coisa do tipo. Não é isso, mas é porque a própria realidade dele foi construída e é construída para que ele, enquanto trabalhador, permaneça aonde está e não consiga sair da posição social a qual ele se encontra, porque a classe dominante, com a sua ideologia de achar que está fazendo bem, dando um emprego e pagando um salário para o cara que produz a riqueza, está fazendo, né, mais do que um favor, e na verdade não. O que falta a este indivíduo e a toda a classe trabalhadora é conhecer a sua realidade e a partir dela mudar. Então, a ideologia que prevalece em nossa sociedade hoje é a ideologia da classe dominante, aquela que quer que você não pense. Mas nós estamos aqui para quebrar
paradigmas, modelos. É isso. Se você gostou da aula de hoje de ideologia, sobre ideologia, falando de Karl Marx, enfim, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe. É de graça, você não paga nada. Escola Online, uma aula por dia. Sociologia, professor Oswaldo. Fico por aqui, até a próxima aula. Tchau!